Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Mascarenhas e você está no podcast Agrociência. Como você já sabe aqui, a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Dando continuidade então na nossa série Agrotóxicos, nós temos um episódio bem interessante hoje. Nós vamos falar sobre a tecnologia de aplicação desses defensivos nas lavouras e onde for necessária a utilização dessa ferramenta, né? Desse produto que é tão necessário, como nós já vimos nos episódios anteriores aí para o nosso agronegócio, para a produção de alimentos, como nós já vimos até agora. E para falar sobre esse tema, esse episódio, nós convidamos a professora Jaqueline Matos do Nascimento. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, Fábio. Bom, vou começar me apresentando. Por favor. Né? Meu nome é Jaqueline, sou engenheira agrônoma desde 2005, colei grau em 2006. E aí, desde então, né, no mestrado e no doutorado, comecei a trabalhar com tecnologia de aplicação no controle de doença de plantas. Como que você mudando o manejo, mudando a tecnologia, regulando bem uma máquina, como isso pode interferir na aplicação e na funcionalidade do defensivo agrícola, né? Então, desde 2007 eu trabalho com esse tema, monto experimentos, né? E sou professora de mecanização agrícola na Unigran, agricultura de precisão, topografia também. E sou professora na MOSMA, no curso de coordenadora, executora em aviação agrícola, na parte de tecnologia de aplicação e drones também. Então é uma área que a gente já trabalha há algum tempo. É uma área muito dinâmica, então constantemente as coisas estão mudando, a gente tem que... Está evoluindo, né? Está evoluindo. Quem diria há uns 8 anos atrás que a gente teria aplicação com drones hoje? É verdade. Né? Então, assim, as coisas evoluíram de uma maneira muito rápida e a gente tem que estar acompanhando sempre, né? Então, obviamente que ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade, mas a busca desse conhecimento a gente tem que ter, né? Até te parabenizo pelo podcast, que permite com que a gente aprenda também cada dia mais, né? E tenha acesso a essa informação. Muito obrigado. Mas realmente esse é um tema que se mostra muito importante mesmo, né? Como nós já vimos aí uma prévia da Jaqueline, onde ela diz que a tecnologia está em constante movimento, evolução, desenvolvimento. Novas tecnologias estão aparecendo, como essa tecnologia do drone, né? Que há pouco tempo a gente nem ouvia falar, nem sabia que era drone, era algo tão novo e tão caro, né? Hoje ainda deve ser caro, né? Mas já estão surgindo novas tecnologias e a gente acaba se assustando com essas novas tecnologias, né, de aplicação, de transporte, de movimentação, de manejo, de tudo que a gente tem falado aqui no podcast, né? Isso. E assim, a gente tinha a ideia de drones há alguns anos atrás em relação a drone de imagem, né? Detectar falha no plantio de cana, fazer um sensoriamento remoto. Então, assim, a coisa evoluiu para aplicação e tinha algumas arestas a serem lapidadas, né? E as coisas estão evoluindo muito rápido. Então, antigamente tinha drone que tinha capacidade para 10 litros. Agora tem o T40, que já aumentou para 40 litros o tanque. Nossa. Então, as coisas estão evoluindo bastante rápido mesmo. Não, mas se você parar para pensar, 40 litros é pesado, né? Para um drone transportar ali e fazer uma aplicação... eficiente, né, daquilo. Olha que interessante. E nós já entramos no assunto e já estamos explorando ele, né? Mas antes da gente dar continuidade, eu quero dizer que vocês devem ter percebido, hoje a minha colega Ana Paula não está presente conosco, né? Em função de alguns compromissos pessoais, ela infelizmente não pôde participar. Mas então eu quero já deixar um abraço aí para Ana, né? E agradecer por tudo que ela já tem feito por nós até agora, né? Então vamos seguindo aqui, Jaqueline. Posso chamar de Jaqueline ou você prefere que eu te chame de professora? Não, posso chamar de Jaqueline. Não, do jeito que você se sentir à vontade. Tá bom, beleza. Mas então, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito enriquecedor, tanto para mim quanto para os nossos seguidores aí que estão nos acompanhando. Tá joia? Vamos lá, vamos falar então de tecnologia, de aplicação. Como que era antes? Vamos entender aí como que era essa tecnologia, ou se existia muita tecnologia, né? Antes, digamos assim, quando começou essa questão da aplicação, de jogar ou de colocar, aplicar mesmo, né? Acho que a palavra correta seria aplicar o defensivo. Isso, aplicar. Na lavoura, né? Como é que funciona? Como é que iniciou isso? Onde iniciou? Como que era no começo para chegar onde nós conhecemos hoje nos drones? Isso. Então, para você saber quão velho eu sou, é nada. Nos anos 90, eu tenho um tio que mudou do Mato Grosso do Sul e foi para Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.
E naquela época, né, fui visitá-lo algumas vezes, então Lucas do Rio Verde, que hoje é uma potência, naquela época já não, né, tudo estava iniciando, era tudo mais difícil. E ele fazia uma aplicação de 200 litros por hectare de calda. Nossa. E hoje a gente faz aplicação com aeronaves agrícolas 10, 13, 12 litros por hectare. Até num pulverizador, 50 litros por hectare num autopropelido. Vamos Então, por partes. Vamos dar uma pausa aqui para as pessoas entenderem o que isso significa. Isso. Antigamente aplicar 200 litros por hectare de hoje... calda. Hoje está aplicando 10 vezes menos, 20 litros por hectare, por exemplo. E isso impacta diretamente no quê? Isso impacta no seguinte, se você aplica menos litros por hectare, se você reduz a sua taxa de aplicação, você abastece menos o seu pulverizador, então você ganha mais autonomia. Por abastecer menos, você consome menos água, então você economiza muito a questão de água na propriedade agrícola, e a água hoje em dia é um bem que a gente sabe que todo mundo tem que preservar, inclusive o produtor que é visto como vilão, muitas vezes. Essa tecnologia também vem para isso. Então, saiu de 200 para 50 para 100 litros, reduziu a quantidade de água que joga por hectare, mas o produto chega da mesma forma, com a mesma eficiência. Entendi. Né? Então, essa redução impacta também. Quando você para abastecer um pulverizador, você para por um tempo, meia hora, 40 minutos, dependendo do tamanho do tanque. E esses 40 minutos, às vezes, é crucial pelo seguinte: você está num horário bom para aplicar, com condições climáticas ideais. Parou por um tempo para abastecer, a temperatura já aumenta, já pode ser que aconteça que a umidade relativa do ar diminua. Então, isso impacta diretamente em como esse produto vai chegar na planta. Porque o que interessa para a gente é o ingrediente ativo chegar na planta. E não quer dizer que eu estou aplicando com menos água, que esse ingrediente ativo não vai chegar. Ele pode chegar de uma mesma forma, de uma forma tão eficiente quanto antes. Agora eu quero fazer um novo parênteses aqui, Jaqueline, se você me permite, que alguém vai poder dizer assim, então se está aplicando menos é porque o agrotóxico é mais forte, né? Tem gente que pode pensar dessa forma. Para deixar isso claro e que não pode ser, não seja bem isso, né? Você vai me dizer, no episódio 11, o episódio anterior a esse, o Wagner teve aqui falando exatamente isso, né? Que a tecnologia evoluiu, tecnologia de agrotóxicos, favorecendo, influenciando exatamente nesse ponto onde a necessidade de aplicação em quantidade diminuiu no decorrer do tempo em função da eficiência do produto, né? Então, aplica-se menos, gastando menos água, como você disse, menos agrotóxico também, né? Mas a eficiência do produto ela é maior ou permanece a mesma, né? Então, por isso gasta-se menos, gasta menos água, menos dinheiro, inclusive, né? Explica pra gente melhor essa questão. Então, na verdade, assim, vou começar de uma forma mais simples, que o que a gente está falando é redução na cauda de pulverização. Né? O que é cauda de pulverização? É a água mais o defensivo. Perfeito. A água mais o fungicida. Se lá na bula do fungicida está falando que tem que jogar meio litro por hectare, vai jogar meio litro por hectare ou com 100 litros por hectare de calda, ou com 50 litros por hectare de calda, tem que jogar a mesma dose de produto. A dose permanece a mesma. O que é reduzido é a água no tanque do pulverizador. Entendi. Né? Então, a dose tem que permanecer a mesma até para você ter a garantia de que aquele produto vai realmente funcionar. Seguindo a bula. Seguindo a bula. Como o Wagner né? bastante evidenciou no episódio anterior. Isso mesmo. Então, o que é tirado, o que é reduzido é a água. A dose por hectare permanece a mesma. Né? O que reduz é o número de abastecimentos que você tem com aquela máquina. Então, de repente, você coloca uma calda mais concentrada, entretanto, você vai jogar a mesma quantidade por hectare de produto, que é o ingrediente ativo necessário ou para controlar a doença, a praga, a planta daninha, o que quer que seja. Permanece a mesma dose da bula. Entendi. Que bacana, né? Interessante a gente tem uma visão, uma percepção diferente, né? A gente que não é da área, né? Eu costumo dizer, nós aqui da cidade, né, que entendemos pouco sobre isso, né? Não temos uma vivência tão grande lá na prática. É bacana a gente descobrir como realmente funciona, né? Mesmo aqui na teoria, né? A gente escutando de uma profissional, de alguém que entenda sobre isso, nos dizendo, né? Mas vamos adiante, você estava dizendo sobre clima, né? Sobre temperatura, sobre umidade do ar. O que isso influencia na aplicação?
Então, as condições climáticas, elas são cruciais para uma boa aplicação, né? Eu até comento em sala de aula e converso com os alunos qual que é a diferença de você fazer uma aplicação e uma pulverização, Certo. né? Quando você faz uma pulverização, você simplesmente fragmenta aquele líquido que está no tanque de pulverizador, fragmenta em gotinhas pequenas. Perfeito. A aplicação é quando aquela gota chega com o ingrediente ativo no alvo e controla, né, de uma maneira eficiente. Então, quando você faz uma aplicação, de repente, com condições climáticas, uma temperatura muito alta, uma umidade relativa baixa, o que vai acontecer com a sua cauda, que é água, que o veículo dela também é água? Ela pode ser perdida por evaporação, a gota pode secar antes de atingir o alvo. Se você não tomar cuidado com o vento, essas suas gotas que foram fragmentadas pelo pulverizador pode ir na lavoura do vizinho. Então não é isso que a gente quer, né? Por 2 motivos. Porque aquilo que vai para o vizinho pode prejudicar no caso de um herbicida, e também porque você colocou muito dinheiro naquela cauda. Exatamente. Porque um defensivo não é algo barato, né? Então você colocou dinheiro dentro do tanque do seu pulverizador para controlar aquela situação, ou doença, ou praga, planta daninha, fertilizante foliar, o que quer que seja. Então esse produto tem que chegar. E as condições climáticas você tem que se atentar a isso, né? Mas hoje em dia tem ferramentas como, por exemplo, adjuvantes, antiderivas, espalhante adesivo, que você pode colocar na cauda de pulverização, que vai fazer com que a gota chegue de uma maneira mais eficiente, que fique mais aderida à camada serosa da planta. Ou seja, se acontecer uma alta umidade ou uma chuva, aquele produto já não vai ser lavado tão facilmente. Entendi. Porque esse produto que você adiciona na cauda, ele adere, ele cola aquela gota com o ingrediente ativo na planta. Entendi. Né? Então a gente tem mecanismos de melhorar essa aplicação, como por exemplo com aditivos de calda. Teve uma palavrinha que você falou agora que chama bastante atenção, porque a gente costuma ouvir ela em rodas de conversa, até na televisão. A gente estava conversando agora há pouco aqui, antes de começar, a palavrinha deriva. Explica pra gente o que significa isso, pra gente entender a função dessa palavra. Bom, gente, o que significa então deriva, né? Deriva é quando aquilo que você aplicou não chega no seu alvo. Por exemplo, eu estou aplicando para percevejo e por algum motivo qualquer, esse produto não chega e não controla esse percevejo, né? O que acontece? Esse produto vai para outro lugar. Ou ele vai evaporar por questão de temperatura, ou ele vai para a lavoura do vizinho. Então, a deriva é quando o produto não chega no alvo. O alvo da minha lavoura é o percevejo. E o produto não chegou no percevejo. Então, aconteceu a deriva. Entendi. Então, o produto não chegou no alvo, não controlou. Ela foi para qualquer outro lugar, menos no percevejo. Foi para qualquer outro lugar, menos no percevejo. E aí tem a endoderiva, a exoderiva, que são, enfim, algumas classificações que se tem. Mas deriva, a definição dela é essa, quando o produto não chega no alvo. Um dos motivos de acontecer isso é, por exemplo, aplicar num dia que tem muito vento. Muito vento. Ou um sol muito quente, ou pouca umidade. Isso. Ou então, por exemplo, quando você tem aquele dia que tem uma oscilação térmica muito grande. Ou seja, na hora do almoço está quente e no final da tarde você já está com aquela temperatura mais amena, né? Você tem um delta de temperatura muito grande, temperaturas muito altas e muito baixas no mesmo dia. Então pode acontecer inversão térmica e a gota demorar um pouco mais para chegar no alvo. Entendi. Então isso aí também pode ocasionar a deriva, né? Quando o produto não chega no alvo desejado. Que bacana. Vamos voltar um pouquinho, vamos falar de como era feita essa aplicação antigamente. Como que era o mais tradicional, assim? O que os produtores utilizavam para fazer essa aplicação desse defensivo nas lavouras de grande porte? A gente sabe que existem as máquinas de aplicação costal, por exemplo, Isso. que são as pequenininhas, né, que vai na mão do trabalhador, e tem os tratores, né, os pulverizadores mesmo. Fala pra gente como é que era no começo e como foi evoluindo até chegar nos drones. Isso. Enfim, a gente tinha muita aplicação terrestre, aplicação através de aeronaves também. E essa aplicação terrestre podia ser através de um pulverizador tratorizado, né, que você acopla no trator, ou através de um autopropelido, que seriam aqueles pulverizadores que têm motor próprio, como por exemplo o Uniporte, né? Entendi. Então a gente tem ainda esses pulverizadores terrestres e os pulverizadores aéreos, né, que no caso são as aeronaves e os drones. E antigamente o que se tinha, né? Tem também o pulverizador costal. As pessoas não tinham tanto acesso à informação
e achavam que molhando muito a cultura, chegando muita calda, aquilo sim é que vai controlar. Mas se você coloca, por exemplo, uma grande quantidade de calda, você pode perder por escorrimento, por exemplo. Entendi. Então Vai tudo aquela pro solo. gota, isso, contamina o solo. O seu alvo, ao invés do seu produto chegar no alvo, ele chega, escorre e pode contaminar o solo. Olha que interessante. Então, as coisas foram evoluindo para reduzir essa taxa de aplicação e esses aditivos, né, esses adjuvantes, eles estão sendo comercializados para melhorar essa aplicação. Junto com isso também, houve uma evolução nas pontas de pulverização, que é algo comum que tem tanto em pulverizador terrestre, tratorizado, drone, exceto no T40, mas e no pulverizador costal, as pontas de pulverização, que são as peças que fragmentam as gotas, também houve uma evolução muito grande. Então elas começaram a ter um perfil, uma distribuição muito mais homogênea. Antigamente você tinha pontas, ou até assim, de repente hoje em dia num pulverizador que não está bem regulado, você tem uma ponta que produz gotas muito grandes e gotas muito pequenas, isso não é interessante. Não é tão homogêneo. Não né? é tão homogêneo, então é interessante que você tenha uma ponta que produz aquele espectro de gotas homogêneo, gotas muito parecidas em relação a diâmetro. Então tudo isso foi também uma evolução que teve de uns anos para cá, né? Essas pontas de pulverização que produzem essas gotas mais homogêneas. Entendi. E vale salientar que, muito provavelmente, né, pensando nisso que você está dizendo, a manutenção desse equipamento é primordial, né? Sim. Fazer a limpeza correta, utilizar água, não sei se filtrada, ou que seria o termo correto, mas para que evite de entupir, né, esses bicos e Isso. fazer toda a manutenção para acontecer isso mesmo que você disse, né? Uma série de cuidados, né? O que eu falo sempre é que tem algo que o dinheiro não paga e que a gente precisa muito e que as pessoas às vezes nem colocam no currículo porque na verdade no dia a dia que você vê. O tal do capricho. Capricho. Né? Capricho não é na universidade que você aprende, capricho é ou você nasce daquele jeito, ou você se adapta, mas o capricho ele é fundamental. Né? Antes do diploma, o capricho. Então, você fazer aquela manutenção do pulverizador, ver se as pontas de pulverização estão todas adequadas, se são todas o mesmo modelo, o que é óbvio, isso que eu estou falando. É verdade. Assim, é óbvio que tem que ser todas do mesmo modelo, mas a gente vai em alguns lugares que tem mais de um tipo de ponta numa mesma barra. Mas tem uma frase que a gente costuma usar aqui no podcast, acho que quase todos os episódios a gente tem dito isso, que o óbvio no agronegócio precisa ser dito. Precisa ser dito, porque óbvio, parece óbvio pra gente, mas pra muitas pessoas às vezes não é, né? Infelizmente, nem todo mundo consegue pensar igual, né? Tem uma ponta entupida, mas eu tenho uma ponta que é de outro modelo. Eu vou colocar essa ponta aqui só pra ver como que fica, né? Gente, é uma coisa tão barata, é a parte mais barata que tem da máquina. Ou que resseca, ou que quebra uma ponta, vai lá e compra uma diferente e coloca, né? O capricho também, o que já aconteceu, né? Eu também sou consultora em algumas fazendas e teve uma vez que eu receitei alguns produtos para fazer aplicação no período da manhã. E o cara que foi aplicar, eu tinha já visto o pulverizador, estava tudo certinho. No outro dia cedo, 5 horas da manhã, ele me liga. Jaqueline, tá tudo entupido aqui, as pontas, os filtros, o que aconteceu? Para ele adiantar o serviço dele, ele colocou os produtos antes, à noite, para no outro dia já chegar e só aplicar. Mas o que acontece? O produto ele decanta e obviamente vai entupir. Então, tem todo um preparo, não adianta você ter pressa, você tem que fazer no time certo, tem que ter o capricho da manutenção das pontas, dos filtros, das peneiras. Aferir tudo isso aí é muito importante, né? E algo que a gente vê sempre é que às vezes as pessoas estão muito preocupadas em regular. A professora Jaqueline falou que tem que distribuir 100 litros por hectare, 50 litros por hectare. Calibre o pulverizador para 50 litros por hectare. Mas será que essas gotas estão saindo de maneira homogênea? Será que a sobreposição entre um jato de pulverizador e outro está sendo bem adequado? O espaçamento entre as pontas estão adequados? Ô, Jaqueline, tem alguns tratores, pulverizadores que são mais tecnológicos, né? A gente já tem visto aí na mídia, nas redes sociais, né? Até em vídeos no YouTube a gente encontra alguns pulverizadores que eles possuem lasers, né? Ele identifica a
a erva daninha, né, a planta que está ali, que ele vai realmente jogar o jato especificamente sobre aquilo. Você tem conhecimento desse equipamento? Poderia explorar um pouco para a gente sobre isso? Então, esses daí tem um sensor na barra, né, provavelmente um sensor na barra, e eles detectam a coloração verde ou até verde no verde através da morfologia da planta. Entendi. E fazem aplicação em loco, isso aí principalmente para herbicidas, né? Então causa uma economia muito grande. Com certeza. Porque se você faz uma pontual. aplicação com um tanque de pulverização e ele aplica somente aonde está verde, você economiza muito produto. Então é um sensor que tem na barra, né? Nossa, é muito interessante. Mas independente assim da tecnologia, aquilo que a gente estava conversando, você pode ter uma Ferrari na mão, mas se você não tiver aquele capricho, aquele beabá, aquele zelo, as coisas não funcionam, né? Eu acho que a palavra-chave é essa mesmo, é o capricho, né? O zelo com o equipamento, com o defensivo que a gente sabe que é caro, né? E a gente já falou aqui em outros episódios, se eu não me engano foi o do Paulo, que o defensivo ele é caro e o produtor ele não quer gastar dinheiro. Sim. Ele não pode, na verdade, gastar dinheiro, senão ele vai ter prejuízo, né? Aplicando mais do que realmente precisa. Essa é uma das fake news aí que a gente justamente quer combater, né? Que é uma visão totalmente errada. O produtor, né? ele não vai aplicar de qualquer forma bastante mais do que realmente precisa, porque é um custo, um dinheiro que ele literalmente está jogando pelo ralo, né? Está jogando fora aquele dinheiro. Ele não vai investir em algo que ele não vai usar, né? Então, assim, quando acontece uma deriva ou algo do tipo, é óbvio que é algo que o produtor não deseja. Então é feito tudo, assim, todas as ferramentas necessárias estão à disposição do produtor para que isso não aconteça e ele usa, porque ele está colocando muito dinheiro dentro do tanque. Né? Então, cada tanque de pulverização, dependendo do produto que você coloca, é muito dinheiro. Fora diesel, fora operador. Se você for contratar uma empresa de aviação agrícola, tem o custo por hectare dessa aeronave. Então, ele não vai ter esse custo à toa. Né? Ele não tem intenção de aplicar para perder ou para poluir o meio ambiente. Então, além da ideia de não poluir, obviamente, tem essa ideia também de não perder esse dinheiro. Com certeza. Isso é algo, aquilo que a gente estava falando, é algo óbvio, né? Mas que precisa ser dito, reforçado para que as pessoas realmente entendam isso, né? Que o produtor não vai jogar dinheiro fora. E com relação a... Você estava falando do capricho, que eu acho que é muito importante isso que você disse, que também precisa ser dito. Com relação a treinamento, existem pessoas, né, que são capacitadas, sabem o que estão fazendo. Você deu o exemplo do próprio trabalhador que foi lá e preparou a cauda antes, né, um dia antes, e ele tem experiência, provavelmente, e ainda me fez uma dessa, né? Mas com relação a treinamento, né, essa é uma responsabilidade do produtor, ele que precisa oferecer esse treinamento aos seus funcionários, né? Isso. E existem empresas que capacitam isso aqui na região, no Brasil afora, os treinamentos são presenciais, práticos, online, como é que funciona essa parte? Então, para drones e para aeronaves, tem o Ministério da Agricultura, ele nos diz que tem que fazer um curso para você estar habilitado, né? Por exemplo, como coordenador e executor em aviação agrícola. Então, a escola tem que estar cadastrada no Ministério da Agricultura para emitir esse certificado. Então, é passado todo um treinamento tanto para aeronaves agrícolas quanto remotas, no caso dos drones, né? E na aplicação terrestre, eu acho que é de responsabilidade, sim, do produtor e ele dá esse treinamento até por conta do dinheiro que ele coloca no tanque de pulverização, né? Só que muitas vezes o produtor ele não consegue estar full time lá na propriedade. Então tem que ter confiança nos funcionários, tem que treinar, tem que mostrar para eles o porquê que você não deve perder, o porquê que você tem que agitar a cauda, o porquê que você tem que misturar aquele produto só na hora de aplicar, né? O porquê que não tem que fazer o preparo um dia antes. Então você tem que explicar as consequências das atitudes que às vezes eles acham que é um atalho, mas que na verdade vão ter consequências que vai demorar muito mais lá para frente. Você ganha um tempo aqui, mas perde muito tempo para consertar depois. É verdade. É importante o funcionário entender todos esses detalhes, né? E não simplesmente dizer o que ele tem que fazer. Isso. Eu acho que a gente tem que dar a opção, a oportunidade do colaborador ali, né? O trabalhador, pensar também, né? Tomar as decisões. Não só seguir uma cartilha e falar, faz isso, isso e aquilo que vai dar certo. Ele tem que pensar um pouco, né?
Até na hora de preparo de caldo, por exemplo, utilização de equipamentos de proteção individual, que está na NR31, né, que precisa ser utilizado. Qual que é a importância? O que acontece? O que pode acontecer caso ele inale algum produto, caso algum produto entre em contato com a pele? Então pode ser que um produto entre em contato com a minha pele e não aconteça nada, mas tem uma pessoa com muito mais sensibilidade, pode acontecer algo mais grave, né? Então qual que é a importância do uso desse equipamento de proteção individual? Também é algo que o produtor ele é responsável por treinar e por orientar também o colaborador. Entendi. Qual que é a importância, como que tem que ser usado, quando tem que ser descartado, como que tem que lavar. Então, a aplicação ela envolve a máquina e envolve também o ser humano. Com certeza. Então, o ser humano bem treinado ele vai conseguir calibrar a máquina, ele vai ter o capricho de zelar sobre a máquina e vai usar o equipamento de proteção individual de uma maneira adequada até para a própria segurança dele, né? Com certeza. Voltando no que a gente estava falando, com relação a esses treinamentos, aqui na região temos empresas, escolas que capacitam esses profissionais ou pessoas que vão até a propriedade fazer esse treinamento? Isso. Então, aqui em Dourados, na verdade, essa empresa ela trabalha no Brasil inteiro, é a Mosma. Eu sou a professora também lá de tecnologia de aplicação, uma das Falamos professoras. com a pessoa certa, então. Uma das professoras, inclusive tem um curso que a gente vai sortear aqui no podcast. Olha, depois, que bacana. Isso aí, olha que notícia boa. Temos um curso que vamos sortear, então aguardem que nós em breve colocaremos nas nossas redes sociais aí. E a Mosman, ela dá esse treinamento e também está cadastrada no Ministério da Agricultura. Então a escola tem que estar cadastrada no Ministério da Agricultura para poder emitir o certificado, né? Tanto de aeronaves remotas quanto aeronaves agrícolas. Então nós temos condições de fazer o certo. Tem condições de na fazer região o certo. E no Brasil, né? Sim. Porque é uma empresa nacional. Uhum. Então, basta querer, né, pessoal? As informações, elas estão aí na internet, em qualquer outro lugar, mas também existem profissionais, escolas, empresas capacitadas para levar essas informações ao produtor, aos seus colaboradores, e eu acredito que só faz errado quem quer, né? Isso. E também a legislação, hoje em dia a gente estava até conversando antes do podcast, como que o acesso à informação está rápida e como que a gente pode filtrar a internet para algo bom. Por exemplo, toda a legislação, essa legislação que eu falei para vocês sobre o uso de EPIs, está na internet. Quais são os EPIs que você tem que utilizar para qual atividade específica? Galpão de defensivos agrícolas. Então, o defensivo ele chega na propriedade e antes de ser aplicado, ele tem que ser armazenado de uma maneira correta em um galpão com algumas especificações. Né? Tem que ter placa avisando que tem agrotóxico, tem que ter uma certa distância de residências. Então, todas essas especificações tá tudo na internet também, de fácil acesso. E algumas coisas estão na bula também, né? Isso, então aquilo que você falou, só faz errado, né? Hoje em dia, quem quer, porque a informação também tá muito fácil de ter acesso hoje em dia. E o problema de fazer errado não é só o custo, né? Existem outras penalidades também que a pessoa pode sofrer. Tanto penalidades financeiras, né, que já vai gerar custo, mas também ambientais. Outras empresas podem não querer vender mais, ou o próprio vizinho vai questionar. Ele vai sofrer algumas consequências em cima daquilo, né? Isso. Sem falar, obviamente, no custo daquilo. Então é muito importante que se realmente leve em consideração esses detalhes aí na hora de tomar essa decisão. Isso. E aquilo que eu falo também até em sala de aula, que se você for pensar, não é algo difícil, é algo óbvio. Então, se você trabalha com galpão de defensivos, ele tem que ser separado por classes. E é muito mais fácil se tiver separado, né? Você deixa separado os inseticidas, os fungicidas, deixa ele sobre pallet. Então, é algo intuitivo. Então, se você for pensar, não é uma legislação maçante. É algo que, por exemplo, tem que ter ventilação. É óbvio que tem que ter ventilação, né? Caso, de repente, haja algum produto gasoso ou algo assim, se for ventilado, já elimina algum problema. Só que nessa ventilação também tem que ter o quê? Tem que ter telinha para evitar a entrada de animais, entrada de pássaros. Então, assim, é algo bem intuitivo. Se você for parar para pensar, fala assim, não, se eu fizer o certo, já vou estar muito bem adequado. E esse básico aí são coisas que não custam tanto, né? Lógico, tem uma despesa, um custo para fazer isso, mas de tanto que já investiu, né? Para comprar, inclusive, esses equipamentos defensivos. O defensivo, né?
importante que ele vá garantir a segurança do próprio defensivo, né? E das máquinas, dos equipamentos dele, entregando um mínimo de segurança, né? De ventilação, como você disse, proteção contra roedores, aves e tudo mais. Outra coisa, às vezes o produtor acha muito bonito. Eu tenho um filho pequeno, ele adora me acompanhar. Então, assim, se for trabalhar com defensivos, né, com agrotóxicos, se for menor de 18 anos, você já tem que tomar muito mais cuidado. Então, aquela pessoa não pode ter acesso. Com certeza. Por exemplo, uma criança, obviamente, não tem a noção do perigo, né, de um defensivo agrícola. Ela o adulto não sabe já dá trabalho, mas já uma criança. Então, assim, é muito intuitivo. Por lei, menores de 18 anos também, né, não pode ter acesso, e é algo que é bem claro, né, o porquê que não pode ter acesso. Porque ainda não tem aquela maturidade, né. Até, o que você falou agora, até um adulto já dá trabalho, imagine uma criança. É verdade. Vamos voltar a falar um pouco dos drones, que eu acho que é um tema que chama atenção, é algo novo, que dá pra gente explorar demais aí e aprender um pouco mais aí diante da sua expertise aí nesse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre essa tecnologia tão nova, importante, tão intrigante, né, que está surgindo aí. Vamos explorar um pouquinho isso. Você falou que o treinamento tem que ter, tanto para drones como para aeronaves, né? Isso. O profissional que vai aplicar isso, além dele saber... Tem que ter o curso de piloto. Pilotar o drone. E tem que ter o CAR, que é obrigatório pelo Ministério da Agricultura. CAR. Isso. Esse é o termo. Coordenador de aplicação aerorremota. Olha que interessante. Então, tudo isso, né? Hoje a gente sabe que os drones, eles são controlados aí tanto, né, por joystick ali e tal, mas eles também têm uma tecnologia interessante por geolocalização, alguma coisa nesse sentido? Isso, exato. Então dá para fazer o planejamento de voo antes, dá para fazer o planejamento de voo em loco. Na verdade, Fábio, eu sou muito pé atrás e pé no chão também quanto a novas tecnologias. Eu sou aquela que precisa ver para crer. Entendi. Sabe? Então, há uns 3 anos atrás começou essa história de drones de aplicação, eu falei, vou testar com os meus alunos. E aí no ano passado a gente testou diferentes alturas de voo, e eu falei, gente, será que esse negócio, né? Será que vai mesmo? E o que a gente teve de dados, né, se feito de uma maneira correta, com a temperatura correta, toda aquela receitinha de bolo que a gente já conversou no início, dá muito certo, né? E eu vi a gente usa na tecnologia de aplicação os papéis que eles são amarelos e quando a gota de pulverização entra em contato fica azul. Pra gente ver quantas gotas chegaram na cultura. Então, o que a gente já fez com o drone? Colocamos no terço superior, médio e inferior da soja. Será que esses 10 litros por hectare chega até lá embaixo? Porque a doença começa no terço inferior. Adianta eu aplicar 10 litros por hectare e chegar só no terço superior? Entendi. E meu alvo é o terço inferior? Pois é. Então não adianta. Você tem que considerar todas essas barreiras, né? Isso, toda aquela barreira, aquele efeito guarda-chuva. E a distribuição no perfil da planta foi muito bom. Foi excelente, na verdade. Deixa uma curiosidade que eu tenho. Essa deve ser uma curiosidade de outras pessoas também. A própria hélice do drone ali, ele ajuda ou ele atrapalha? Exatamente isso, né? Então, o vórtex, que é esse movimento da hélice, ele facilita a penetração desse produto no dossel. Porque o ar que ele produz, né? Na verdade, ele não produz o ar, ele produz uma movimentação, um vórtice, né? Que se chama vórtex, que faz com que há uma movimentação do ar ali embaixo dele que vai conduzir o defensivo para baixo. Foi exatamente isso que a gente detectou. Realmente, assim, houve uma boa distribuição no perfil em função desse movimento de ar, né, do próprio drone. Essa era uma inquietude que eu sempre tive, uma curiosidade que eu tinha, e as pessoas devem ter também. Poxa, será que esse ventilador, 4 ventiladores em cima ali, vai ajudar ou vai espalhar para os 4 ventos, né, então, esse defensivo? Olha que interessante. E aí vem então ele está contribuindo. Está contribuindo. E aí vem a questão da pesquisa também, né, para ver qual altura de voo é adequada. Certo. Porque também colocar muito próximo, o que vai acontecer? Né? É tudo muito novo com o drone. Pois é, e por isso que eu perguntei, então, muita novidade. Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, eu sei que outras pessoas usam, mas eu gosto muito de testar drones nas grandes culturas. Na Universidade do Espírito Santo tem o professor Ednei que trabalha com café e trabalha mais com espécies arbóreas, com drone também. E a gente troca informações, né? Então, está sendo tudo muito testado. Testamos altura, testamos faixa de aplicação. E, se feito da maneira correta, dá certo. Né? Nós já falamos de eficiência da aplicação.
E com relação ao custo, já existem estudos fazendo essa análise, esse estudo de viabilidade, né? O termo que a gente usa na academia é esse, né? É viável o drone, economicamente falando, se você for substituir um trator de milhões por um drone, o quanto custa, quantas baterias eu preciso ter, a durabilidade que difícil falar isso hoje. Não, tudo bem, mas assim, o que você já tem de informação a respeito? Já existem estudos relacionados a isso? É basicamente isso que a gente precisa saber para a gente ir atrás. O que acontece, Fábio? Algum tempo atrás, a aplicação com drone tinha questão de baterias, que você tem que esperar esfriar. Hoje em dia você já pode carregar a bateria, né? Uhum. Só que quanto custa cada bateria? Então, depende do modelo do drone. É um custo alto. Tem bateria de 15 mil, tem bateria de 25 mil, dependendo do modelo, né? Um drone de 10 litros, em torno hoje, né? 110 mil reais. Caramba. Um drone de 40 litros, 190, 250 mil reais. E quantos hectares por hora que esse drone pode fazer, né? Então, assim, o que acontece? O drone, ele vem muito para... Eu acho ele muito interessante, por exemplo, para uma pessoa que trabalha numa multinacional, que tem que aplicar vários campos experimentais. Ao invés de contratar uma pessoa para aplicar no costal, contrata um drone, e aí você não tem aquele contato direto com o produto e tudo mais. Interessante isso que você falou agora, eu não tinha ainda parado para pensar. Não sei porquê, mas você não precisa comprar um drone para ter na sua propriedade. Você pode terceirizar essa aplicação. Tem empresas que fazem isso aqui. Tem empresas que já terceirizam esse trabalho. Exatamente. Assim como a aviação. Exato. Você contrata uma empresa que investiu, fez todo o seu investimento no equipamento, na expertise, nos cursos, nos treinamentos. Contrata ali por hora, provavelmente. Por hectare. Uhum. E faz a aplicação, né? Você não precisa ter todo aquele dispêndio, aquele custo que ela Exemplo, você trabalha, você tem uma pequena propriedade e você tem alguns piquetes que você tem que fazer a aplicação, né, numa pastagem. E você, de repente, não tem um trator, tem que alugar um trator, contratar uma pessoa, adquirir óleo diesel e toda aquela função. E nem sempre dá certo, nem sempre esse produto, esse pulverizador está perto da propriedade, está acessível. Você pode contratar um serviço de drone que faz aplicação em 5 hectares, em 10 hectares, em talhões e piquetes pequenos, né? Mas nada impede também, né? Eu fui até para Bonito esse final, né, no feriado passado e estava conversando com um produtor. E ele fez essa pergunta para mim, quanto que custa um autopropelido? Quantos milhões custa um autopropelido? E o drone, né? Mesmo com as baterias. Quanto que dura uma bateria de um drone? Porque as coisas estão evoluindo, então o que antes durava pouco, agora está durando um pouco mais. Agora tem uma durabilidade maior número de horas de recarga, então as coisas estão evoluindo, né? Estão melhorando. Mas empresa também terceirizada de drone tem bastante aqui na cidade. É algo que agora no início, né, no começo, possa não compensar economicamente, ou até a questão da informação, de saber usar, manusear aquele equipamento, ou pessoas para isso. Pessoa treinada para manusear aquilo lá. O que eu acho que daria para fazer? Tá em dúvida em relação ao drone? Você pode contratar uma empresa e faz uma primeira aplicação. Exato. E sente, né? Vê como que foi o resultado para sua propriedade. Porque tem áreas também que a aeronave não entra, mas que o drone consegue entrar. Né? Em relação à declividade e tudo isso. Se for numa plantação de arroz, por exemplo, né? Tudo bem que tem trator, tal, equipamento, máquina para fazer colheita, para aplicar os defensivos e tal, mas se eu tiver um drone para fazer esse trabalho, e tem um outro detalhe que me veio agora. Quando o trator ou a máquina entra para fazer a aplicação do defensivo ou qualquer outra coisa, é inevitável que ele amasse alguns pés, né? Algumas plantas ali. O drone já não tem esse problema. Com certeza. O drone, assim como o avião, não tem essa questão da perda por amassamento, que realmente existe. Né? Essa é uma outra inquietude que eu sempre tive com relação a essa perda. É uma perda significativa? O produtor considera isso ou não influencia tanto? Eu acho que já tem trabalhos já que contabilizaram essa perda, né? Então é lógico que se você faz... Não, tem sim. E é lógico que tem... Se você faz aplicação e você sempre anda no mesmo rastro, com sinal de satélite bom e tudo mais, você tem amassamento, mas tem menos amassamento, né? E você faz um planejamento de linhas também, porque tem empresas que fazem esse planejamento de linhas de aplicação. Você vai ter menos amassamento, mas você vai ter. É algo que o drone ou a aeronave também não tem.
Já né? é uma Já perda, é uma vantagem. uma perda a menos que pode entrar como no estudo de viabilidade econômica aí como Com um caixa. certeza, tem que Né? É entrar. uma despesa a menos, um custo a menos que tem ali que vai entrar como um ativo, né? Como Isso. um caixa ali que considera até depois na aquisição desse equipamento, do treinamento de um profissional. Isso. Mas eu, na minha opinião, hoje, né, porque como eu falei pra vocês, as coisas mudam, vai que vem um drone, enfim, vai que reduz o preço ou algo assim. Se você tá com dúvida em relação à aquisição do drone, contrata primeiro uma empresa, Perfeito. sente, vê se é bom pra sua área. Lá em Bonito, por exemplo, uma propriedade que a gente tem, provavelmente eu vou contratar uma empresa para fazer aplicação com drone, que é talhão pequeno, que não compensa eu adquirir um pulverizador para uma área tão pequena, e que é algo que não é, por exemplo, igual a soja, que você entra 5, 6, 7 vezes para aplicar. Né? Na pastagem você aplica muito menos. Então, para mim, não é viável ter um trator ou ter algo só para fazer uma aplicação ou 2 por ano. A verdade é que tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta. E o que a gente fala bastante, Fábio, também é que todo mundo quer uma receita de bolo para agricultura, o que dá certo. E quando você vai num médico, o médico dá a receita para você específico, né? Exato. Eu, por exemplo, peso 50 quilos, para mim uma receita de um medicamento vai ser uma. Para o meu marido que pesa 100 quilos, provavelmente vai ser outra, é uma outra realidade. Perfeito. E o médico, ele vê isso daí. Ele vê a individualidade de cada um. Então, eu acho que para a gente ter esse salto na agricultura, tem que olhar a propriedade agrícola individualmente. Cada caso é um caso, fazer um estudo, pensar muito bem. O que dá certo no meu vizinho não necessariamente vai dar certo para mim, Isso, né? por questão de declividade, por questão que pode ter Do solo, barreira do natural. solo, curvas de nível, ovaleta. Gente, tem uma série de fatores, né? As árvores, enfim, tanta coisa, né? Rios, riachos que estão passando ali pela propriedade, que tudo tem que ser considerado, né? Isso, então assim... E é isso que você falou, o trator às vezes não entra, em muitos casos não compensa você fazer um investimento tão alto em máquinas e equipamentos no qual você poderia estar contratando uma empresa especializada naquilo. Especializada. E outra coisa, por exemplo, lá em Bonito, a gente não tem condições financeiras ainda de remover as pedras que tem lá. Nossa. Que Bonito é uma região com muitas pedras. O meu vizinho já fez, a gente não tem. Então, como que a gente vai entrar com uma máquina num talhão que tem árvore, que tem arbusto, que tem pedra? Já fica algo mais difícil, né? Algo que o drone consegue fazer tranquilamente. Olha que interessante. Mas é aquilo que você falou, meu vizinho, ele tem um determinado recurso, ele tem caixa, ele conseguiu. Então, mesmo estando lado a lado na cerca, cada realidade é uma realidade, cada produtor tem o seu caixa, né? É verdade, cada cultura também tem a sua particularidade. A sua exigência, né? As suas pragas, as suas doenças. É verdade, é isso mesmo. Nossa, que bacana a gente discutir um assunto como esse, assim, quando a gente fala de tecnologia, a imaginação da gente voa, né? A gente vai, as ideias vão surgindo, as dúvidas vão surgindo, né? A gente quer saber cada vez mais, né? A gente que é curioso, né? Quer aprender cada vez mais. Eu tenho certeza que quem está acompanhando, está assistindo também, gosta de aprender, senão eu nem estaria aqui, né? E agradeço, né? A gente, em nome do nosso podcast, a gente agradece a sua audiência, você está aqui acompanhando, aprendendo com a gente, né? Todas essas informações que são tão ricas, necessárias e importantes para o desenvolvimento do nosso agronegócio, que o próprio agronegócio ele depende do que as pessoas falam e pensam dele na cidade, em todos os lugares, né? Então, se a gente defende o agronegócio, se a gente fala mal do agronegócio, então ele também está recebendo um impacto diretamente do que a gente fala aqui na cidade, não é mesmo? Então, por isso é importante que as pessoas estão aqui, estão acompanhando, ouvindo, e o que é melhor, disseminando aquilo que é dito aqui, né? A verdade, a ciência, a tecnologia, o que realmente acontece e deveria acontecer no campo. E às vezes a gente acha que a ciência está tão longe da gente, mas na verdade só houve essa evolução tanto dos defensivos, né, que hoje em dia a gente tem defensivos muito menos tóxicos que há 20 anos atrás. Perfeito. Defensivos que estão sendo lançados agora que são muito mais eficientes, uma máquina que tem uma ponta de pulverização que produz gotas mais homogêneas. Tudo isso é uma consequência de pesquisa, é uma consequência de ciência. Então a ciência, ela está presente no nosso dia a dia, né? E em relação à tecnologia, o que eu acho? Primeiro tem que fazer esse arroz com feijão bem feito. Perfeito. Esse treinamento bem feito, saber usar um IPI, saber dosar um produto, saber qual produto utilizar, para depois dar um outro passo. Eu quero um drone, eu quero algo com sensor de barras.
Então, primeiro o arroz com feijão bem feito, para depois a gente evoluir para um churrasco, para uma lasanha, para algo mais... E tem um detalhe, né? Sempre ter, né, pessoal, o acompanhamento de um profissional, né? Com certeza. Um agrônomo aí que vai te orientar sobre todas essas questões, né? Se você já conhece, você já sabe, tudo bem. Mas é importante que o agrônomo acompanhe e faça o receituário mesmo, que você já saiba, tem que ter isso, né? Isso. Para você comprar lá o remédio da planta, que a gente fala, que a gente brinca, né? O defensivo é o remédio da planta. Isso, com certeza, eu também falo isso. Mas de fato é, né? De fato é, porque a função dele é justamente combater ali... Curar doenças que estão... pragas, né? Exatamente, prejudicando o desenvolvimento daquela cultura, né? Então, ele é de fato o remédio da planta. Então, o receituário agronômico é extremamente importante. Por mais que você já saiba qual o remédio necessário para aquele problema, não é mesmo? O agrônomo também dando assistência técnica, a ART de todas aquelas funções, né? A ART da soja, a ART do milho. Então, essa anotação da responsabilidade técnica também é muito importante, algo exigido pelo CREA também. Com certeza. É isso aí. Pessoal, nós vamos agradecer então a Jaqueline, a professora Jaqueline, né, pela sua disponibilidade. Acho que dá para a gente já encerrando por aqui esse episódio. Apesar de ter muitas dúvidas ainda, muitas coisas que a gente quer saber, mas até em função do tempo, né, o tempo da professora, o tempo de vocês que estão nos acompanhando, a gente vai encerrar esse episódio por aqui e agradecer mais uma vez aí por você ter ficado conosco, por você estar assistindo a todos os nossos episódios, aprendendo com a gente. Então, a gente aproveita a oportunidade para pedir que compartilhe com outras pessoas, com seus amigos, com produtores rurais, com pessoas que queiram aprender um pouco mais sobre essa área dos agrotóxicos, dos defensivos agrícolas. Hoje nós falamos sobre um assunto importante que é a tecnologia de aplicação desses defensivos, né? Então, assim, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, algo que você queira saber mais, mande aí nos comentários que a gente vai responder, ou se a gente não souber, a gente convida a professora Jaqueline para responder. A ideia é justamente essa: levar informação, tirar as dúvidas de todos vocês, para que a gente possa aprender cada vez mais sobre o agronegócio e entender que a função do agronegócio é alimentar o mundo, alimentar as pessoas, que não para de crescer, né? É um mundo que só está aumentando o número de gente e a gente precisa sempre aumentar a produção de alimentos. A gente sabe que o Brasil é o celeiro do mundo aí. Tá joia? Então, quero agradecer mais uma vez, Jaqueline, a sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Ter vindo aqui, participado com a gente desse episódio, que é tão legal, tão importante. Estou à disposição, caso tenham dúvidas, queira conversar de novo. Fico à disposição. Tá ótimo. Então, se tiver mais alguma dúvida aí, pessoal, manda pra gente que a gente vai falar com a professora Jaqueline aqui para ela nos ajudar novamente. Viram que ela já ficou à disposição e a gente agradece muito por isso. Tá joia? Então não esqueça aí de compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever, segue a gente nas redes sociais, interaja nas redes sociais e, como a professora Jaqueline já disse, nós deixaremos aí nos próximos dias um card, né, uma postagem de um sorteio de um curso muito importante, né? Obrigatório para quem for trabalhar com drone. Olha aí, obrigatório para quem for trabalhar com aplicação de defensivos utilizando drones. Olha que interessante. Se você tem interesse em aprender mais, conhecer sobre essa tecnologia de aplicação e quer fazer um curso sobre isso, interaja com a gente aqui nas redes sociais, participe e quem sabe você ganha um curso aí que não é barato, viu? Tá joia? Então, muito obrigado mais uma vez. Deixa o seu recado ali pro pessoal. Um abraço. Se você quiser deixar algum recado, essa é a oportunidade, mandar um alô para alguém, fica à vontade, aquela câmera é sua. Bom, pessoal, queria primeiro agradecer o Fábio o convite, né? E estou à disposição de todo mundo. Tem o meu Instagram que é aberto, então se tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Vou deixar aqui o Instagram dela para vocês acompanharem. Também deixar um abraço pro pessoal da Unigran, pros meus alunos da Unigran, da UFGD, que eu passei mais de 12 anos na UFGD. 12 anos de UFGD. Tem duas casas aqui. Duas casas. O pessoal da Mosma também, que trabalha com aviação agrícola, e a Paula da revista Vida Rural também, que a gente trabalha junto. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado a todos pela audiência. Fiquem com a gente. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Jaqueline. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.